Oi, meu nome é Pedro Torrado e hoje eu vou falar sobre o livro O Sertão Vai Vir Amar, de Moacir Slier. Primeiramente, eu vou falar sobre a conexão que esse livro tem com o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que está ilustrado aqui no canto do livro, porque ele tem uma conexão muito forte. Ele foi meio que uma explicação do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, porque muita gente achou difícil, muita gente achou mal compreendido, muitas frases difíceis. E O Sertão Vai Vir Amar foi uma história que conteve frases, conteve algumas situações do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e que foram até explicadas, traduzidas de algumas palavras difíceis que tiveram ou que as pessoas não compreenderam. E esse livro meio que traduziu para uma forma mais simples. O livro em si, ele contém muitas frases, diversas frases do Euclides e dos livros do Euclides, porque, como eu disse, é um livro um pouco inspirado nele, e pelo fato do Gui ter sido muito focado nesse livro, meio que há essas frases, e em algumas vezes tem parênteses ou aspas para identificar palavras difíceis ou não compreendidas. Porque, por exemplo, há uma frase muito difícil e o significado, ou uma palavra um pouco mais simples ou mais segura de entender, fica ao seu lado, para ser mais compreendido. Algumas coisas eu grifei aqui, e a maioria das páginas grifadas são trechos. E um trecho muito citado, que é tão famoso no Sertão Vai Vir Amar quanto no seu próprio livro, o sertão, antes de tudo, é um forte. Que significa que, por mais que seja difícil e duro a vida no sertão, as pessoas são muito resilientes e são muito fortes e corajosas também. E é uma frase muito bonita. Voltando ao autor de O Sertão Vai Vir Amar, Moacir Slier, ele foi um escritor brasileiro nascido no Rio Grande do Sul, e seu público de livro era jovens e adultos. E esse livro em específico, como eu havia dito antes, foi uma readaptação de uma forma mais compreensível, compreendida, para as pessoas que leram ou que também não leram, mas que pudessem entender um pouco mais de uma forma mais fácil e mais prática. E é por isso que tem esse bem escrito aqui do lado, para não ser como plágio, e sim uma forma mais fácil de explicar o livro de Euclides. Falando um pouco sobre a história em si, se passa numa cidade chamada O Sertãozinho de Baixo, que no começo do livro está de uma provável mudança no passado sobre o nome da cidade, que o Gui, o principal, se incomodava muito, que seria O Sertão. O que acontece é que a cidade ainda não era uma metrópole, mas também não era tão de baixo quanto o nome explicava. O que acontece no foco do livro é que o Gui acaba descobrindo o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e acaba despertando seu interesse nele. Depois de um tempo de passar a noite lendo o livro, ele compartilhou com seus amigos, a Martinha, o G, o Zé, a Cíntia, o Queco, e é isso. Começaram a ler, começaram a pensar, começaram a focar nesse livro. Mas enquanto eles focavam, aconteceu outra coisa, que foi o surgimento de um pregador na cidade chamado Jesuíno. Depois de um tempo, Jesuíno começou a juntar seguidores, e o alvo dele era nos pobres. O que aconteceu em Canudos, praticamente, com Antônio Conselheiro. Jesuíno, depois de um tempo, começou a ter muito mais fanáticos por ele, e começou a se denominar enviado divino. E começou a ter muito mais crença, muita mais gente acreditando nele, e muitos problemas. Muita gente via problema nisso, e começou a ser muita pressão, começaram as coisas a sair fora de controle, e começou a ter muita confusão também. E no final resultou que, depois de tanta loucura, tantas coisas vindo de Jesuíno, ele foi internado, e descobrimos que Zé, o aluno novo, era filho dele, e que eles tinham um problema, mas se reconciliaram depois de um tempo. Uma curiosidade muito legal sobre o livro é que o seu título é O Sertão Vai Vir Amar, o que parece meio impossível, já que o sertão é seco, mas o autor, ele deu esse nome pra usar uma ideia, tipo, como se fosse um símbolo de mudança, sabe? Uma ideia de esperança, e também alerta sobre as injustiças que podem acontecer e acontecem
no sertão. A conclusão do livro é que a história pode se repetir, assim como se repetiu, mas conseguiram conter. É uma leitura que ela pode ajudar a gente a entender o sertão, que pode ajudar a gente a entender o povo, pode ajudar a gente a entender as injustiças que aconteceram e que podem acontecer ainda. E foi isso, eu gostei bastante do livro, porque ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ler. É uma realidade, né, que eu não sabia que era assim, não sabia que era desse jeito, desse modo, dessa forma. E por ser uma readaptação de Os Sertões, é algo bem legal, porque tem algumas frases desse outro livro. E fala muito sobre o Euclides da Cunha, uma coisa que eu também estou estudando. E é um jeito fácil de compreender aquele livro. E é como se eu tivesse lido ele, não é como se eu tivesse lido ele, mas também é como se eu tivesse entendido um pouquinho mais sobre ele. E é uma coisa que eu gostei bastante. E foi isso.